Com esse pedido da prisão do ex-procurador Marcelo Miller, o procurador-geral Rodrigo Janot cria uma situação extraordinariamente complexa para ele e para o Ministério Público Federal. Eu não sei o que está acontecendo, quer dizer, a revelação dessas últimas gravações da JBS desestabilizou totalmente o Janot. Ele hoje, por exemplo, ele tenta explicar aquela declaração dele sobre conteúdos gravíssimos envolvendo ministros do Supremo, dos tribunais superiores, que haveria na gravação e não tinha nada. Ou seja, você faz um carnaval em cima de algo que 2 dias depois está desmentido. Hoje, acho que na época Expresso, ele passa um recado, não, ele diz que ficou assustado com a possibilidade de aparecer nomes de ministros de tribunais superiores, por isso que ele fez o alerta. Mas como assim? Ele tinha os arquivos, ele divulgou os arquivos, ele não ouviu os arquivos, então o fato de não ter nem pé nem cabeça nessas explicações mostra o grau de tensão do Rodrigo Janot. E aí é questão de perguntar por quê? Por que essa prisão do Marcelo Miller, o pedido de prisão do Marcelo Miller, enquanto ele estava sendo interrogado lá no Rio de Janeiro a respeito de sua participação aí nos acordos da JBS. Como se recorda, Marcelo Miller era um procurador da República, em fevereiro pediu demissão do Ministério Público, começou a se aproximar da JBS, foi contratado pelo escritório Trench Rossi Watanabe, mudou-se para o escritório, tendo como cliente a JBS, participou do acordo de leniência da JBS. Não esse acordo agora dos batistas, mas do acordo de leniência da JBS. Então a questão que se coloca é o seguinte: o que ele pode ter feito como procurador que fosse criminoso? Você tem uma opção. A primeira opção é o seguinte: ele pegou informações privilegiadas como procurador para poder usar como advogado. Essa não pega. Não pega porque o advogado de defesa tem direito a todas as informações. Então não tem informação privilegiada para advogado de defesa, a não ser que o Ministério Público estivesse escondendo informações, que é o que o Paraná faz reiteradamente aí nesses processos do Lula. Escondem informações, os advogados têm que descobrir. Mas se ele fez isso, não teve crime. O fato dele sair do Ministério Público para o adversário, porque o procurador sempre vê o advogado da outra parte como adversário. Isso aí pode até dar infração administrativa, dependendo do caso, pode dar condenação moral ou ética. Não é crime. Se não é crime, o que levou o Janot a pedir a prisão dele? A segunda alternativa pode ser crime. Ele se valer dos conhecimentos que ele tem, o que tinha no Ministério Público, para conseguir benefícios ilegais ou benefícios extraordinários para o seu cliente. Então é a única hipótese que você tem para pedir a criminalização do Marcelo Miller. Só que, ao incriminar o Marcelo Miller por essa suspeita, ele incrimina o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. Porque qual foi o ponto que chamou a atenção aí dos advogados, de uma maneira geral, do acordo de leniência da JBS? Foi uma cláusula que dizia o seguinte: a JBS vai pagar 10 bilhões de reais de multas, mas ela pode abater até 80% do valor das multas que ela vier a pagar para outros institutos. Ou seja, na prática, como ela vai pagar outras multas, você reduziu de 10 para 2 bilhões essa multa do acordo de leniência, ou seja, uma cláusula que vale 8 bilhões de reais. Quem que pôs o jabuti em cima da árvore? Esse caso foi julgado em primeira instância em Brasília, por um procurador indicado pela 5ª Câmara do Ministério Público Federal, que é aquela de combate à corrupção. Veja só, você tem aquelas câmaras que são recursais lá dentro do Ministério Público. Essa é a 5ª, de combate à corrupção. Essa Câmara indicou um procurador. O procurador negociou esse acordo de leniência com essa cláusula que reduzia em 80%, em 8 bilhões de reais, a multa da JBS. Um procurador que estava numa ação, num processo contra a JBS, aquele processo Greenfield dos fundos de pensão, ele aceitou e assinou. Outro procurador que estava com
o processo bullshit envolvendo financiamentos do BNDES, não aceitou, porque achou estranho aquele valor. Daí o caso sobe para a 5ª Câmara Penal, do combate à corrupção. Essa Câmara, que tem 3 procuradores que julgam, sancionou esse acordo. No mesmo dia, aliás, em que ela anulou uma proposta, aliás, do mesmo procurador que recusou esse acordo, de arquivar aquele processo contra Dilma por obstrução de justiça. Não, desculpe, pelas pedaladas, dizendo que aquilo não era penal. Se fosse, no máximo, era um problema fiscal, não era penal. Então a Câmara não aceitou esse arquivamento da denúncia contra Dilma e convalidou essa da JBS, que reduzia em 80% o valor da multa. Quem é que fez isso? O Miller, veja bem, se ele cometeu algum crime, ele está do lado de cá. Ele não é o cara que tem a decisão. Ele é o cara que supostamente suborna o cara que tem a decisão. O cara que tem a decisão é a 5ª Câmara Federal aí do Ministério Público de Combate à Corrupção. São 3 procuradores. Ele teria o poder de influenciar 3 procuradores? Ou quem mais que teria esse poder? Esse poder quem tem é o Procurador-Geral. O Procurador-Geral que estava com pressa de acertar esse acordo com a JBS. Uma pressa que acabou provocando toda essa confusão. Então você entra num ponto crucial. Se o procurador criminalizou a atuação do Marcelo Miller, na outra ponta tem que ter o crime. Tem que ter quem cometeu o crime. Não é? O Marcelo, supostamente, é o sujeito que subornou. E o subordado, o cara que tomou a decisão. Você veja a situação que dá quando você tem um procurador-geral da República aí com esse ataque de nervos. Você pode ser, na hipótese benigna, aí, que tudo não passe realmente de uma perda de rumo de alguém que foi além do seu limite de competência. Mas pode ser também que tenham coisas por aí que levaram a esse pânico generalizado aí na cabeça do procurador-geral. Seja qual for o ponto, você criou um espaço aí para fragilização monumental do Ministério Público Federal. Sabe? Daí vem todo aquele pessoal que avisava lá atrás, olha pessoal, vocês estão entrando numa fria, não entrem nisso, essa partidarização, essa politização. Mas o Ministério Público Federal, ele tem o mesmo problema que acomete as instituições brasileiras, em geral, no Brasil. Cada qual cuida do seu pedaço. Cada setorzinho da economia, o funcionário público, o procurador, o juiz, o empresário de máquina, cada qual cuida do seu canto e você não tem quem zele pelo conjunto. Você não tem. Quando você vai discutir as reformas liberais aí para diminuir o papel do Estado, tem direcionamento. Nós vamos tirar daqui, mas vamos preservar aqui. Então, digamos, aquilo que compõe a alma de uma nação, um projeto político em torno do qual você acumula forças para evitar os excessos setoriais, o Brasil não tem. E o Ministério Público, muito menos. O Ministério Público, muito menos. É uma corporação. O que conhece da parte jurídica desconhece de todos os outros setores aí, da política, da economia. Ele não pode fazer um bom direito sem entender as circunstâncias em que está. Você não julga. O direito não está no ar. Ele está no entendimento do fenômeno econômico, do fenômeno social, do fenômeno político. E nesse sentido nós temos um Ministério Público extremamente desqualificado, com grandes exceções, poucas exceções em algumas áreas aí. Em suma, o Janot arrumou uma sarna para coçar que não é bolinho.